Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. Salmo 94, versículo 6. O Deus que os mais altos céus não podem conter é, ao mesmo tempo, Deus próximo, presente na vida do povo, ao qual socorre e perdoa. Confiemos, portanto, nessa celebração inteiramente nesse Senhor, cientes de que Ele é a nossa proteção, Ele nos ouve, nos escuta. E vamos, neste momento, fazer o nosso ato de contrição, pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus pela ingratidão. Pedir perdão a Deus por não reconhecer o seu amor, não reconhecer sua existência muitas vezes, não darmos testemunho desse amor. É um pecado grave. Nos omitirmos diante da caridade. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Façamos o nosso ato de amor a Deus unidos com o ato de fé. O amor divino quer ser correspondido. A caridade quer ser correspondido com que? Amor com amor. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 22 a 23, 27 a 30. Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos que andam na tua presença de todo o seu coração. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor meu Deus, à oração e à súplica do teu servo,
e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada, no céu, escuta-os e perdoa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 83. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor, quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção. Vede a face do eleito vosso ungido. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 13. Aleluia, 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 aleluia. Inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso. Conferir Salmo 118, versículos 36.29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer.
Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje nós estamos diante de uma primeira leitura maravilhosa, leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, pulando do versículo 22 até 30, que vai nos revelar um Deus que os mais altos dos céus não podem conter, mas que ao mesmo tempo é o Deus próximo, presente na vida do povo ao qual socorre e perdoa. E Salomão, o rei Salomão, pôs-se de pé, diz a palavra de Deus no versículo 22, pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a assembleia ali reunida, estendeu as mãos para o céu e vai orar, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem embaixo na terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos. Linda oração de Salomão, e lindo momento que ele vai perguntar: mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí? Deus é um Deus do qual nós vamos clamar, vamos pedir, e a sua presença é atuante e real. Por isso, Salomão vai dizer: teus olhos estejam abertos noite e dia, em direção a cada um de nós, em direção à minha vida, em direção à sua vida. Deus conhece todo o nosso caminhar, toda a nossa vida. Por onde passarmos, pelos vales que passamos ou passarmos, Deus estará do nosso lado. Porque Deus é um Deus que atua, e bem sabia disso Salomão. Bem sabia disso Salomão. Por isso ele vai dizer: ouve a oração que teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel quando aqui orarem. Escuta-o do alto de tua morada, no céu, escuta-o, perdoa. E Salomão foi esse que não se conteve de um Deus nas alturas. Ele construiu o templo para dizer: Deus vai fazer morada no meio de nós, Deus vai estar aqui no meio de nós. Ele quis Deus atuante na vida dele, e devemos assim também querer Deus atuante na nossa vida. Como vamos buscar esse Deus atuante se nós não dermos um passo para a igreja também? Deus, ele se fez morada na casa. Lá onde está o Santíssimo Sacramento, do altar, Jesus presente real, ali estará Deus. Por isso é necessário nós também termos essa sede de buscar Deus pela fé, como teve justamente Salomão, de encontrar Deus. Ele fez uma casa para o Senhor. Nós já temos a casa de Deus pronta, e devemos também, assim como encontramos Deus na casa, no templo, fazermos morada de Deus também no nosso coração. E o Salmo responsorial, Salmo 83, quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Vamos dizer isso? Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Deus, ele se faz presente. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Vamos fazer assim, da casa de Deus, esse compromisso de sempre buscar Deus na nossa vida. A religião quer dizer religar, fazer a ligação do homem com Deus. Mas quão distante os homens andam hoje, distante de Deus. A gente vai ver que muitos lugares ficam lotados, não é verdade? Mas quando a gente vai ver na igreja, muitos bancos vazios. Como poderemos dizer: quão amável é a vossa casa, ó Senhor, se eu prefiro estar nos lugares distantes, nas festas, nos jogos de futebol?
Prefiro estar realmente no limiar da casa de Deus do que hospedar-me na mansão dos pecadores? Ou me faço mais presente na mansão dos pecadores e me afasto da casa de Deus? Quão amável ao Senhor é vossa casa, que possamos dizer isso de uma maneira a dar testemunho de Deus. Eu vou na direção de Deus e Deus se faz presente em mim. E Deus se fazendo presente em mim, Ele está atuando na minha vida, como atuou na vida de Salomão, que foi um rei sábio. E no Evangelho de hoje, Marcos 7, 1 a 13, os fariseus e alguns doutores da lei criticavam o comportamento dos discípulos de Jesus por não cumprirem certos preceitos humanos. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. E com efeito, como diz no versículo 3, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Com isso, indiretamente, ali eles estavam falando com o mestre a respeito dos discípulos, mas estavam criticando a Jesus, porque ele deveria ensinar os discípulos. Era isso que eles queriam dizer. Fariseus e especialistas em leis preocupavam-se com detalhes nas práticas religiosas, detalhes das tradições. Mas, ao voltar da praça, de fato, eles não comem sem tomar banho. Eles seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, como nós vimos aí no Evangelho. A maneira certa de lavar copos, a maneira certa de lavar jarras, de vasilhas de cobre, e o amor, e a misericórdia, o perdão. Por isso, Jesus vai dizer para eles, hipócritas. De fato, os fariseus e os mestres da lei vão perguntar a Jesus por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, ao invés de dizer, os teus discípulos, eles estão dando testemunho do amor de Deus, eles estão vivenciando o amor de Deus, como tu ensinas e nos mostra como é o amor de Deus, porque Jesus Cristo era a própria misericórdia e Ele não ensinava tradições, Ele ensinava o amor próprio, que Ele era Ele, o próprio Deus. E Jesus vai dizer, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ou seja, eles tinham as tradições para se mostrarem puros por fora, mas é isso que quer dizer hipócritas. Por dentro eram como sepulcros caiados. De nada adianta prestar culto a Deus, tendo em vista as tradições e não vivenciar os preceitos humanos, que é mais importante. A justiça, o amor. Abandonavam a lei de Deus para seguir a tradição dos homens. Isto está correto? Isso é uma verdadeira religião? Jesus vai esclarecer para eles estarem muito mais preocupados com os preceitos humanos, porque ignoravam os preceitos humanos divinos, amor a Deus, amor ao próximo. A observância das tradições humanas era uma forma de exploração da fé do povo, era uma maneira de esconder os seus erros, muitas vezes. Por isso Jesus vai dizer com toda razão, hipócritas, vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. A hipocrisia significa esse cultivo de atitudes religiosas e morais exteriores. E era necessário ali Jesus estar falando para eles sobre conversão, verdadeira conversão. Por isso Jesus vai dizer, assim esvaziais a palavra de Deus com as vossas tradições, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Farisaísmo é esse apego às tradições religiosas, é esse apego às tradições morais, sem valorizar o lado autêntico da fé. Quantos católicos, falsos católicos, estão hoje a defender nas redes sociais o moralismo, mas o amor e a misericórdia não praticam?
E devemos nos perguntar a cada um de nós: e eu tenho vivenciado o Evangelho de Cristo que Cristo me ensinou, baseado no amor, nos preceitos divinos, que é a misericórdia, o perdão ao próximo, até aos meus inimigos, ou pratico essa religião do farisaísmo, que busca se projetar nas tradições, tendo em vista o prestígio social, esquecendo os critérios da salvação? Convertei-vos e crede no Evangelho. Que nessa celebração possamos nos sentir chamados a sermos verdadeiros, autênticos no nosso caminhar com Cristo. Ó Jesus divino, Mestre, os fariseus se preocupam com as práticas exteriores. Ensina e esclarece que a hipocrisia é o cultivo de atitudes religiosas e morais exteriores, que não podem corresponder à atitude interior, que é a conversão do coração. Preceitos humanos, tradições, devem ser substituídos por preceitos divinos, amor, misericórdia. Dai-nos, ó Mestre, o tempero de teu ensinamento, a autenticidade em nossos corações. Ensina-nos, ó bom pastor, a sermos verdadeiros como tu foste e nos ensinaste. Amém. Como receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abre e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve, lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve, Santa Mãe de Deus.